9h01, a gente volta aqui com o TV Mar News e vai já mostrando para vocês a atualização sobre a situação da Covid-19 aqui no nosso estado. Vamos conferir aí também na sua telinha a imagem que mostra como é que está a situação da contaminação aqui da Covid-19. 27, atualizado com a data de hoje, né, 27 de julho, já são 55.376 casos confirmados desde o início da pandemia aqui no estado de Alagoas. E nós também temos um número bastante expressivo, né? 47.893 casos recuperados. Atualmente nós tivemos uma baixa, inclusive, aí nos casos suspeitos, são 900 casos suspeitos. E a gente tem aqui, infelizmente, né, o número de 1.500 vidas perdidas aqui no estado de Alagoas por conta da Covid-19. A gente passa então para a próxima imagem, mostrando a vocês aí como é que está a ocupação dos leitos aqui no estado de Alagoas. A ocupação de leitos para UTI chega a 62% aqui no nosso estado. Para os leitos de quadros clínicos, a gente tem então 28% de ocupação e 22% de ocupação das UPAs aqui no estado de Alagoas por conta da Covid-19. E a gente vai passando também para vocês como é que está a situação do país diante da situação da Covid-19. Atualizado também com a data de hoje, são 2.419.091 casos confirmados aqui no nosso país. E a gente tem também, infelizmente, já alcançando aí ultrapassando, na verdade, o número de 87 mil, já são 87.004 óbitos confirmados em todo o país por conta da Covid-19 e a gente segue então fazendo aqui a atualização sempre para vocês, tá bom? E olha só, gente, ontem foi o Dia dos Avós e a gente vê essa data, né, para comemorar, mas também para a gente pensar no que tem acontecido com os idosos diante desse momento de isolamento social. Infelizmente, o número de violência tem aumentado e a gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. A violência contra os idosos ainda tem grande incidência em todo o Brasil. A mercê do Conselho Nacional de Justiça, 9 medidas para tentar diminuir essa covardia contra a pessoa idosa. Vamos conversar agora com o Climério Costa, que é o representante da região Nordeste das instituições de longa permanência para o idoso. E vamos saber dele quais as repercussões já dessas medidas. Pois é. A medida 46/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ela vem como uma medida preventiva. Ela vem justamente alertar aos cartórios e estabelecimentos o cuidado que deve ter na hora de fechar qualquer negócio com as pessoas idosas. Ficar atento principalmente aos acompanhantes. Por quê? Porque a violência patrimonial e a violência financeira tem aumentado muito nos últimos dias, principalmente durante essa crise pandêmica. Então, tem pessoas até muito próximas das pessoas idosas se aproveitando da situação, da fragilidade que essa pessoa idosa está, para passar alguns bens através de procuração e através até mesmo da retenção do cartão. Então, isso é um crime e a gente precisa estar atento aos sinais que a pessoa idosa expressa, seja em casa, seja no comércio, seja onde for, e buscar ajuda, denunciar, porque senão a gente vai concluir essa pandemia com situações estarrecedoras e preocupantes, porque são situações, quando se trata do abuso financeiro, que pode causar um estrago irreparável na vida da pessoa idosa. Com esse novo formato, quais as consequências jurídicas, o que é que realmente vai mudar? O Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 102 e 104, diz que é crime abusar financeiramente ou patrimonialmente das pessoas idosas. Então é preciso a sociedade estar atenta que se trata de um crime. E para que a gente possa inibir, a gente tem que ficar atento e denunciar, né? Se a pessoa chega na instituição bancária acompanhada de alguém, de um cuidador familiar, se chega num cartório acompanhada de alguém, é ficar atenta aos sinais dessa pessoa que acompanha e a também ficar atenta ao estado emocional da pessoa idosa, a forma como ela se posiciona. Se ela está ali naturalmente e em sã consciência ou se ela está sendo guiada por alguém a cometer
ou a ingenuamente assinar ali uma procuração que pode dar um problema sério. A Casa do Pobre é uma das instituições de longa permanência que acolhe idosos em Alagoas e vive diretamente com esta realidade. É com grande estima que nós recebemos nossos pobres e cuidamos com todo amor e carinho. E muitas das vezes eles chegam a nós terem tido alguma violência, né, na família. Muitas das vezes não é a violência física, mas a violência na questão financeira, na questão psicológica, né? Porque muitos relatos deles vem muito a questão financeira, onde eles têm o dinheiro deles e a pessoa responsável por ele se apodera desse benefício e muitas das vezes eles não ficam nem com o básico, né? Tendo casos até de relatos de passarem necessidade, passarem fome. Já houve casos também de idosos chegarem aqui reclamando da violência física e até mostrando as marcas dessa violência? Já tivemos casos, sim, de idosos que eram maltratados em casa, eram muitas das vezes a questão da violência psicológica, né? Fazendo pressões psicológicas com o idoso e muitas das vezes também com marcas, né? Marcas relatando que a pessoa que cuidava deles maltratava muito. Além do Ministério Público, da Defensoria Pública, os órgãos públicos de segurança, o Estatuto do Idoso, também o Conselho Nacional de Justiça, que divulgou um documento aí com medidas para combater a violência contra a pessoa idosa. A Casa do Pobre, diante de tudo isso, já está articulando em alguns momentos a defesa contra essa violência, em defesa do idoso? Olha, na verdade, a Casa do Pobre, ela sempre defendeu essa pauta, né? Nós jamais vamos admitir qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, né? Nós temos nossos idosos aqui na Casa do Pobre. Eu estou aqui na casa, na coordenação, há 8 anos. Nós não temos nenhum relato de algum funcionário, né, maltratando idosos. Não temos nenhum relato e não vimos nenhuma atitude dessa. E se você souber de algum caso de violência contra o idoso, denuncie. Quais são as entidades, as instituições oficiais que estão aptas para receber imediatamente essas denúncias e tomar as providências cabíveis? Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, ou buscar ajuda junto a uma delegacia de polícia mais próxima ou ao CRES, que é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social. O que não pode é deixar ou tapar os olhos. É preciso enxergar, porque a gente está falando de pessoas que estão em situações de isolamento e esse isolamento tem trazido sequelas, tanto sociais como afetivas, a essas pessoas. Então, buscar ajuda e deixo claro aqui, abusar financeiramente da pessoa idosa é crime e dá cadeia. E olha só, a gente fala, né, está falando agora sobre o idoso e vai do idoso ao bebê, que hoje, 27 de julho, é o dia do pediatra e a data marca a fundação também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi em 1910. Para homenagear esses profissionais, a gente conversa aqui no estúdio com o pediatra Paulo Medeiros, que vai falar um pouquinho sobre essa profissão tão bonita. Muito bom dia, doutor Paulo, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. É com muita alegria, né? E até com honra e emoção que eu estou aqui, porque representar essa classe, a qual respeito tanto, né? De queridíssimos colegas, que são pessoas assim, de uma sensibilidade, né? Que eu digo sempre que quando você resolve fazer pediatria, e eu digo isso para os alunos hoje, é que você tem um perfil, né? Um perfil próprio, um perfil de gostar de gente, perfil de alguém que gosta de pessoas e quer cuidar das pessoas. Qualquer médico geralmente faz isso, mas o pediatra em especial, ele já tem esse feeling, porque ele não cuida só da criança, ele cuida da família. Então, nada mais justo do que a gente possa homenagear todos os colegas, né, por esse dia, que é mais um dia de trabalho, logicamente, né, mais um dia de dedicação
Mas é bom sempre a gente lembrar que existe aquela pessoa que eu, enquanto pai, enquanto mãe, posso contar para cuidar do meu filho, que é o bem mais precioso que nós temos, né? Com certeza. Eu queria que o senhor pudesse falar e explicar para a gente por que pediatria. Quando o senhor estava fazendo medicina, o que te tocou o coração para decidir pela pediatria? Vou contar uma historinha que é muito interessante. Eu, com 5 anos de idade, eu fui levado a um consultório, né? Consultório do Dr. Milton Enio, que é o pediatra em atividade mais antigo do estado, né? E naquela época ele era recém-formado. E ele me atendendo, e eu disse que eu ia cuidar de criança. Ah, você vai ser médico, médico de criança? Eu digo, eu vou. Por que você quer cuidar de criança? Ah, porque eu vou saber cuidar delas que você não está sabendo. Ele deu uma gargalhada, né? Como sempre, criança bem ousada. Ele deu uma gargalhada e disse, tá bom, então faça pediatria e venha trabalhar comigo. E eu passei a vida toda admirando, né, a medicina. Tenho 2 irmãs médicas que se formaram na minha frente, e é que eu me empolgava quando via estudando em casa, mas eu sempre tive essa afinidade, né, com criança. E aí resolvi fazer realmente medicina, né? Fui lá na adolescência e digo, vou fazer medicina. Ele disse, se você passar, vem trabalhar comigo no consultório. E no primeiro ano da faculdade já estava acompanhando, né, no consultório. E isso não deu outra, né? Foram 6 anos acompanhando dentro de um consultório de pediatria, com muita gente, porque ele sempre atendeu muita gente. Terminei o curso e fiz pediatria, né? Tenho outra especialidade, que é a hematologia, que eu trabalhava no Hemocentro, mas sempre na área de pediatria. Então, a pediatria sempre me atraiu, né? E outro dia eu estava refazendo todo o histórico profissional e estava vendo por que a pediatria especificamente, essa pergunta que você me fez, né? Além dessa historinha, sim, que já dura 50 anos, porque até hoje eu continuo trabalhando com o Milton Enio. Que bom. Então, mas não é só isso. É o que eu chamo de feeling, é o lado social da coisa, né? Você não trata a criança, como eu digo, você trata a família, né? Você sempre tem um olhar de clínica ampliada, né? Você trabalha a criança no seu contexto social, no seu contexto psíquico, no seu contexto familiar, né? E isso acho que foi que atraiu. A gente exercer pediatria é exercer a medicina assim na sua essência. De lá para cá, o senhor tem noção de quantas crianças você já atendeu? Eu acredito que já devo ter atendido umas 30 mil crianças aí ao longo da vida, que todos os dias sempre atendi em vários locais, né, no público, no privado, né? Então eu sempre fiz muito ambulatório, né? Fazia enfermaria, cheguei a fazer urgência, mas sempre fiz muito ambulatório. E o ambulatório você vai tendo um volume cada dia maior, né? Então é muita gente. O senhor certamente foi um paciente marcante para o Dr. Milton Enio. Eu queria que o senhor também pudesse, então, dividir com a gente uma experiência marcante, já que crianças é sempre conhecida por soltar pérolas, né? Qual foi a outra? Tem alguma criança que tenha marcado um atendimento para o senhor, assim? Foram muitas, viu? São muitas as crianças que impregnam nossa vida, porque é muito interessante, é uma troca, né? Você troca com a criança, você troca com os pais, você troca com os vovós, né? Vovó, vovô, né? E falando vovó, vovô, ontem foi dia dos avós, né? Então, um dos impactos foi quando uma criança, são muitos, aqui está vindo muito na cabeça, mas um dos, né? Falando vovó, vovô. Foi quando uma criança entrou na sala por volta de 1 aninho e meio, 2 anos, começando a falar, ainda falava muito pouca coisa, e ela ficou olhando para mim, olhando, e a mãe falando, citando, e a menina rodava e olhando para mim, até que olhou assim para mim, e já faz isso bem mais de 10 anos, eu tinha menos cabelos brancos do que agora, e ela olhou e fez assim, vovô. Foi a primeira vez que eu fui chamado de vovô dentro do consultório e a mãe fazia, é titio, é titio. Aí ela fazia, vovô, vovô. Aí eu disse, deixe. Para mim aquilo foi assim um espetáculo, né? E
fora isso, eu não tenho neto biológico, mas tenho um neto que fui adotado por eles também. Então, fora os do consultório, né? Ainda tem vizinhos que me chamam de vovô e vovó. E é algo assim extremamente gratificante quando a gente tem esse vínculo, né? E o contrário também é verdadeiro, na situação da criança chegar e de repente falar, ô Paulo, e eu acho isso o máximo, quer dizer, ele adquirir uma intimidade, né, e um relaxamento no consultório e que olha para a gente não como alguém diferente dele, né? Ele olha como um parceiro. Então, essas coisas marcam, né? Isso mostra que a gente está conseguindo se comunicar bem com essa criança, né? E que nós viramos amigos, como eu costumo chamar, né? Os meus amiguinhos, né? E quando eles dizem assim, são situações também que deixam a gente muito sensível, é quando diz assim, olha, doutor, quando eu digo que venho para cá, eles se animam, ficam, né, alegres, parece até que vai para uma festa. Quer dizer, essas coisas ocorrem quando a gente teve uma entrega no atendimento que fez com que essa criança confiasse, né? Eu queria que você pudesse falar sobre os principais avanços na pediatria, como também os principais desafios. Pois é. A pediatria, ela é como eu disse, ela é uma especialidade essencialmente clínica, que depende muito, muito, muito da habilidade de você se comunicar com a família, né? Dizia um grande professor da pediatria, o Dr. Luiz Pinto, há mais de 50 anos atrás, que você para atender uma criança, você tem que ouvir, né, de uma forma muito mais atenta, muito além do que o estetoscópio que você coloca, né? Você tem que ver o que é que está nas entrelinhas. Então, por ser uma área extremamente clínica e que depende muito da percepção e da sua sensibilidade, eu diria que isso não mudou, apesar dos avanços tecnológicos, né? Então, o poder de comunicação, ainda que tenha mudado a forma de se comunicar, porque antigamente era telefone, né? Hoje tem o telefone, hoje tem o Zap, hoje tem o vídeo, hoje tem até a consulta, agora na pandemia, que você faz a consulta, né? Via web. Então, veja só, o que mudou são os avanços tecnológicos no sentido de que você tem mais recursos, né? Você tem mais recursos diagnósticos, você tem mais recursos de imagem, né? Mas, volto a dizer, essa questão da comunicação, por mais recursos que a gente tenha, essa comunicação verbal e essa comunicação pessoal, né? E está sendo lido o que não está sendo dito, né? Ou o que está sendo dito demais, você saber limitar, eu acho que essa é a essência de ser pediatra, né? Mas, quanto aos principais desafios, eu diria, é você manter esse equilíbrio, né? Manter esse equilíbrio, manter essa acessibilidade no meio de um mundo tão difícil, né? Com tantas agressões, com tanto poder envolvido, com tantas fake news, e aí eu digo, você jornalista sofre mais ainda. Então eu acho que o mundo mudou, mas a essência, né? A essência do ser humano, ela não pode mudar. Eu acho que essa pandemia está ensinando isso a gente, né? E é essa essência que a gente tem que manter enquanto profissional a vida inteira, né? Nós vamos ficando mais habilidosos, né? Vamos sabendo conversar mais, porque o conhecimento técnico hoje, você adquire inúmeros vídeos, aulas e etc, né? Os congressos agora, isso é uma outra... É algo bastante interessante que a pandemia nos está ensinando, nos trouxe, né? Exatamente. Os congressos online, todos os congressos esse ano estão sendo online. E o aproveitamento está sendo enorme, o número de inscritos está sendo enorme, né? Então, são avanços que vêm a contribuir, né? Porém, o presencial, principalmente em termos de atendimento e eu diria em termos de pediatria, continua sendo fundamental, né, para ver a troca. Paulo, eu queria que, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, eu queria que o senhor pudesse, então, dar uma palavrinha para os seus colegas de profissão. Você vai me permitir utilizar uma poesia do Dr. Milton Enio, que eu gosto, trouxe aqui porque realmente eu tenho que ler,
Não, eu vou pegar parte dela, que foi a parte final, que eu acho que é o maior destaque, né? E que diz assim, ele começa dizendo: como eu bendigo a minha profissão e agradeço ao bom Deus de coração por essa graça que me concedeu, de a criança doente, desnutrido, ao menino pálido e cansado, um longínquo olhar desanimado, eu restituir-lhe a esperança que perdeu. Aí diz: ser médico de crianças, estender a mão, o afeto e a esperança, dar de todo o coração que bate e não se cansa, e nada pede em troca daquilo que deu. Ver a dor na face da criança que chora, se transformar num rio de aurora e voltar à alegria que perdeu. Quero cumprir essa missão divina, sabendo que é ingrata, pois é a medicina. Quero realizar esse ideal puro que desde menino sonhei. Fazer que em meu caminho os meninos sofredores possam transformar em risos suas dores pela ajuda e amizade que lhes dei. E termina assim: e quando finalmente, ao fim da estrada, o corpo cansado, a alma desanimada, eu senti que minhas forças se consomem, hei de pedir a Deus o seu perdão, porque se não fui completo nesta missão, é que na terra fui apenas homem. Isso aí, Dr. Milton Eno. Parabéns, olha, meus parabéns, meu abraço fraterno a você, a todos os profissionais da área de pediatria. Mande também o meu abraço ao Dr. Milton Eno, tá bom? Ok. Feliz pelo seu dia. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.